Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como é o funcionamento dos pinos do Arduino, quais tipos de Arduino nós temos e também como fazer a configuração, instalação e download dos códigos básicos do Arduino. Então vamos à nossa lista de materiais e também as explicações mais detalhadas. Nós temos aqui três tipos de Arduino: o Arduino Nano, o Arduino Uno e o Arduino Mega. Em essência, os três Arduinos têm um funcionamento muito parecido, diferenciando-se principalmente na quantidade de pinos disponíveis e também em seu tamanho. Recomenda-se para um robô seguidor de linha, um robô de sumô ou algum outro robô de resgate que esteja se desenvolvendo, utilizar o Arduino Nano, pois ele tem o mesmo chip que o Arduino Uno, praticamente a mesma quantidade de pinos disponíveis que o Arduino Uno, porém ele tem as dimensões muito menores, o que permite-se embarcar ele em outros tipos de placa e outros tipos de protótipo, tais como placas expansoras, shields expansoras, e também fazer comunicação direta com alguns sensores, da mesma forma que é realizada com o Arduino Uno e o Arduino Mega. Primeiramente, o Arduino Nano, iremos ver a arquitetura interna e a pinagem referente à sua composição. A parte superior nós temos uma fotografia do Arduino Nano e uma representação gráfica na parte inferior à direita. Podemos ver então que existem 4 tipos de pino no nosso Arduino Nano. Primeiramente, os pinos de controle, como o pino de reset, o pino de tensão de referência, os pinos de energia, que é o segundo tipo de pinos que é muito utilizado para fazer a alimentação do nosso Arduino. No caso, o pino VCC é a nossa entrada de energia de 5 volts para o Arduino. E o pino do terra, que é o pino GND, ou seja, o pino que é conectado ao negativo da bateria ou então do regulador de tensão. Esse pino GND sempre irá fazer par ou com o pino de VCC de 5 volts ou com o pino do VIN. O pino do VIN ele deve ser conectado diretamente ao terminal positivo da nossa bateria, de 6 a 15 volts. Porém, é mais recomendado que a bateria seja ligado em um regulador de tensão, e esse regulador de tensão sim gera os 5 volts para o Arduino, ligando então apenas os 5 volts e o GND diretamente em nosso Arduino, deixando que a tensão da bateria seja aplicada apenas no regulador de tensão. Nós temos o terceiro tipo de pinos que nós temos no Arduino, que são os pinos de entrada e saída digital. Quais são eles? Todos os pinos que não são pinos de energia e pinos de controle são considerados pinos de entrada e saída digital. Para o caso do Arduino Nano, nós temos uma exceção extra, que são os pinos A6 e A7, que não são pinos de entrada e saída digital. Eles são somente entradas analógicas. Porém, todos os pinos A0, A1, A2, A3, A4, A5 e todos os pinos D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12 e o D13, todos eles são pinos de entrada e saída digital. E nós temos, dentre esses pinos que eu falei, pinos que são configuráveis. Primeiramente, nós temos os principais pinos de comunicação, o TX e o RX, que são, na verdade, o pino D0 e D1 do Arduino. Esses dois pinos, eles podem ser utilizados para a comunicação USB com o computador ou então com a comunicação com o Bluetooth. No caso, o pino TX é de transmissão de dados e o RX de recepção de dados. O pino TX de transmissão deve ser conectado no Bluetooth no pino correspondente ao pino RX. Ou seja, enquanto o Arduino está transmitindo dados, o Bluetooth está recebendo esses dados. E o mesmo acontece para o pino RX. Como o pino RX do Arduino deseja receber informações, deve estar conectado então no pino de transmissão de dados do Bluetooth. O pino de saída analógica configurável, eles são os pinos apresentados com o que nós dizemos que são saídas PWM, ou seja, saídas de pulso de largura modulada, ou seja, esses pinos com a representação de um tio antes do pino. Verifiquem que no Arduino Nano, na fotografia, não é apresentado esse tio, porém na representação gráfica abaixo, esse tio foi inserido para facilitar a identificação de quais são eles.
Estes pinos no Arduino Nano são os pinos D3, D5, D6, D9, D10 e D11. Apenas estes. E finalmente, quais são os pinos que podem ser configurados como entradas analógicas? São eles os pinos A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. E aqui nós temos então o detalhamento de cada um dos pinos do nosso Arduino Nano, com todas as funções, sendo retirado essas informações do site bq.com como referência. Vejam que na direita nós temos uma legenda, onde é apresentado em vermelho todos os pinos que são de energia. Verifiquem que nós temos inicialmente no nosso Arduino Nano, na parte direita dele, superior, o pino de VIN, é um pino de energia. Logo abaixo nós temos o pino de 5 volts, bem na parte inferior à direita o pino de 3,3 volts, 3V3, e nós temos os pinos em preto de GND, para fazer par sempre com esses pinos de energia. Notem que deve ser conectado em apenas um desses pinos de GND a sua conexão com uma bateria. Todos os pinos que tiverem o mesmo nome e estiverem repetidos em vários lugares na placa, com vários pinos diferentes, porém com exatamente o mesmo nome, eles precisam ser ligados apenas uma vez, pois a conexão é feita internamente na placa, não sendo necessário ligar em todos os pinos, apenas em um deles, pois a placa faz a conexão interna. Notem que os pinos em verde são os pinos analog pins, ou seja, os pinos que são entradas analógicas, que são todos aqueles que nós vimos na slide anterior. Vejam que os pinos amarelos são pinos de controle, e nós temos os pinos com a representação do tio, logo à esquerda do pino. Vejam que vários pinos da parte da esquerda, dos pinos à esquerda do Arduino, são pinos como saídas analógicas. Na representação da legenda estão escritos como PWM pin. Notem, uma última informação, que o Arduino ele tem uma corrente absoluta máxima logo abaixo, ao lado da USB, com uma exclamação em vermelho dentro de um triângulo. Ou seja, a corrente máxima permitida por pino são 40 mA. Recomendado são 20 mA. 20 mA é a corrente que um LED utiliza para ficar aceso. Um LED é uma estrutura de diodo que emite luz que consome baixíssima corrente. Ou seja, um Arduino ligado a um LED já está atingindo naquele pino praticamente a sua corrente máxima. Isso acontece com qualquer um dos pinos do nosso Arduino. Notem logo abaixo que a corrente máxima de todo o encapsulamento do Arduino, ou seja, somando todos os pinos, o Arduino não pode superar 200 mA de corrente. Ou seja, se tivermos ligado 10 LEDs em nosso Arduino, que tem aproximadamente 20 pinos, verifiquem que estaremos com a corrente máxima que o Arduino consegue fornecer. Ou seja, é muito importante que nós tenhamos um segundo circuito que ajude o Arduino a fornecer mais corrente para os circuitos que nós iremos ligar, ou seja, os vários sensores, os vários atuadores que nós iremos conectar ao nosso Arduino. É importante ter um segundo circuito que ajude a fornecer mais corrente para que o Arduino ele utilize a corrente geral dele para fazer o processamento e não venha a reinicializar e não venha a travar e trazer problemas no seu código. Nas 3 placas nós teremos basicamente 5 tipos de pino. Quais são eles? São os pinos de energia, ou seja, ligação de 5 volts e GND para alimentar os chips, ou ligando-se pelo VIN, que pode se ligar a outras tensões além de 5 volts, recomendado 7, 9 até, positivos, e o GND para alimentar, seja no Arduino Mega, ligando no 5V e no GND 5 volts e GND numa bateria ou num regulador de tensão de 5 volts, no Arduino Uno mesma coisa, 5 volts e GND, e no Arduino Nano a mesma coisa, 5 volts e GND. Nós temos alguns pinos de controle, que são os pinos de reset e alguns outros pinos específicos que nós temos nos 3 Arduinos da mesma forma, que nós pouco utilizaremos para fazer nossos projetos. E também nós teremos os nossos
outros 3 tipos de pinos que são mais utilizados, que são, por essência, todos eles pinos, primeiramente pinos digitais, ou seja, todos os pinos que nós temos disponíveis, todos os que têm A antes, todos os que só são em número, todos os que têm D antes, todos os que têm o tio antes, todos os que têm o TX ou RX antes, por essência, primeiramente eles são pinos de entradas e saídas digitais. Então, todos os pinos, pode estar escrito que ele é uma entrada analógica, analog in ou A0 ou A alguma coisa, todos eles são entradas e saídas digitais. Porém, eles são configuráveis, são pinos configuráveis. Configuráveis de que forma? Em 3 formas. Quais são essas formas? Essas formas estão indicadas logo antes do pino, então para isso que serve a informação do A antes do pino. Para isso que serve a informação do tio antes do pino. E para isso que serve a informação de TX e RX antes do pino. O que diferencia é a função que esse pino tem a mais, além dele ser um pino de entrada e saída digital. Então, os pinos analog in, ou seja, os pinos que tem A antes, ou seja, A0, A1, A2, A0, A1, A2, A3, A0, A1, A2, A3, A4, todos eles vão ter os mesmos pinos com A antes. Esses pinos eles podem ser configurados, além de entradas e saídas digitais, eles podem ser configurados também como entradas analógicas. Apenas essa função, entradas analógicas, é a principal função, além de entradas e saídas digitais. Também nós temos os pinos que tem o tiozinho antes. Isso apresentado somente no Arduino Uno. Esses pinos com tio antes, eles são o que nós chamamos de pinos configuráveis como saídas analógicas. Então, além deles ser entrada e saída digital, eles também são saídas analógicas. Se você observar no Arduino Nano, não teve espaço para colocar o tio antes. Porém, exatamente os mesmos pinos que são saídas analógicas no Arduino Uno são os mesmos são saídas analógicas no Arduino Nano, ou seja, o pino 3, o pino 5, o pino 6, o pino 9, o pino 10, o pino 11. Todos eles têm o tiozinho antes, ou seja, são saídas analógicas, que a gente chama de saídas PWM. Já no Arduino Mega está escrito todos que são saídas PWM, tem o PWM antes. Porém, se você utilizar o pino 7 como saída analógica no Arduino Mega e quiser migrar o seu projeto para o Arduino Uno, veja que o pino 7 do Arduino Uno não é uma saída analógica, ele somente é digital porque ele não tem o tio antes. Então é sempre interessante fazer um projeto que possa se migrar entre as placas tomando esses devidos cuidados. Vou utilizar uma saída analógica, então utiliza-se o pino que tem o tiozinho antes no Arduino Uno ou no Nano. Caso não tenha essa intenção de migrar, apenas olhe se aquele pino que você quer utilizar tem a função que você deseja. Ah, eu quero uma entrada analógica. Então você vai utilizar os pinos com um A antes. Ah, eu quero um pino que tenha saída analógica. Então você vai usar os pinos que tem o tio antes. Ou no Arduino Mega, o que está escrito PWM do lado. Ou no Arduino Nano, você vem no Arduino Uno e verifica quais tem o tio. E é o mesmo que você vai utilizar. Ah, não, eu quero fazer uma comunicação com o meu Bluetooth. Então, qual pino que eu uso? Então, essa é a terceira função que faltou falar, que é o pino 0 e o 1. O pino 0 e o pino 1, ele tem TX e RX, ou seja, TX é saída de dado do Arduino, RX é recebimento de dado do Arduino. Você pode configurar, seja no Arduino Uno, seja no Arduino Mega, seja no Arduino Nano, o TX e RX para comunicação com o seu computador ou também como comunicação com qualquer módulo Bluetooth. E aí você pode ter suas informações de forma muito fácil e rápida na tela do seu celular. Pode ser informações a respeito do seu robô, sobre o estado de funcionamento dele, você pode enviar comando para o robô inicial para movimento, entre outras N funções. Os pinos analógicos, os A, normalmente são entradas analógicas que você utiliza. Essas entradas analógicas normalmente são utilizados com sensores de linha, sensores analógicos de linha. Porém, nada impede que os pinos As você também utilize para acender um LED como saída digital ou também ler um botão como entrada digital. E os nossos pinos digitais normais, todos eles são entradas e saídas digitais e os que tem o tiozinho antes são saídas analógicas, ou seja, para você fazer a movimentação de um motor utilizando uma ponte H, utiliza-se as saídas PWM, pois você necessita de saídas analógicas para movimentar o motor.
Por que precisa ser analógico? Porque quanto maior é o valor da tensão que você está fornecendo analogicamente saindo do seu Arduino, mais rápido o seu motor gira. Quanto menos você envia de sinal analógico para o seu motor, mais devagar o seu motor gira. Por isso é importante utilizar as saídas analógicas para movimentar o motor. Um sensor ultrassônico, ele é essencialmente digital. Então você pode utilizar basicamente qualquer pino do seu Arduino para se comunicar com o seu sensor de ultrassom. Pode ser um pino que tenha A antes, pode ser um pino que tenha tio antes, pode ser um pino que não tenha nada antes. Basta que seja um pino digital, ou seja, qualquer um dos pinos que não seja esses de energia. Esses de energia ou os pinos específicos de controle, eles são utilizados apenas para esses fins, alimentação e controle. Os outros todos estão disponíveis para você utilizar em seus projetos. Nós temos aqui o Arduino Uno. Notem que os tipos dos pinos do Arduino Uno são essencialmente iguais aos do Arduino Nano. Então vejam na porção superior à direita o Arduino Uno, a fotografia dele, e na porção inferior direita a representação gráfica. Notem que nós temos os mesmos pinos de controle, reset e referência. Os pinos de energia também são os mesmos, VCC 5V e GND, que é conectado ao terra ou negativo da bateria. E o VIN, que é o positivo da bateria, de 6V até 15V, tanto faz o valor que está conectado na bateria, ela oscila também, contanto que esteja dentro desses limites, o Arduino faz a conversão e ele próprio se alimenta com 5V, sendo recomendado, novamente reforço, que um regulador de tensão ligado à bateria e posteriormente esse regulador de tensão ligado ao Arduino é a melhor forma de alimentação do Arduino. Notem também que com relação aos pinos de entrada e saída digital, neste caso do Arduino Uno, nós temos que todos os pinos são entradas e saídas digitais, com exceção dos pinos de energia e controle. Notem que diferentemente do Arduino Nano, nós não temos as entradas analógicas A6 e A7, sendo apenas do A0 ao A5. Vejam que os pinos também existem os pinos configuráveis. Os pinos de comunicação TX e RX são os pinos 0 e 1, da mesma forma que o Uno. Os pinos de saída analógica, que são os PWM, ou seja, os pinos que tem o tio logo ao lado, são os mesmos pinos do Arduino Uno, ou seja, o pino 3, 5, 6, 9, 10 e 11. E por fim, as entradas analógicas também são as mesmas do Arduino Nano. Os pinos A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Vejam então que na representação detalhada do nosso pinout do Arduino Uno, nós temos as mesmas informações do Arduino Nano. Nós temos então na legenda em vermelho o power da energia e o GND que faz par com o power. Temos também todos os pinos de PWM com o tio, a última informação que nós temos. Os pinos em verde, que são as entradas analógicas, os analog pin, e os pinos em amarelo, os pinos de controle, de reset e de referência. Esses são os principais pinos que nós precisamos compreender. Vejam também que as mesmas informações de limite de corrente, com a exclamação em branco dentro do triângulo vermelho, é de 40 mA por pino no máximo, sendo recomendados 20. E a corrente absoluta máxima são os mesmos 200 mA. Uma informação muito importante é saber que o Arduino Uno e o Arduino Nano, os dois usam o mesmo microcontrolador, que é o Atmega 328. Notem, porém, que o Arduino Mega ele não tem grandes diferenças em relação ao Arduino Nano e Arduino Uno, porém ele apresenta um microcontrolador diferente, o Mega 2560. As principais diferenças entre o Arduino Mega para os outros dois é somente a quantidade de pinos disponíveis. Se vocês notarem, a primeira porção à esquerda do Arduino Mega, ela é idêntica ao Arduino Uno, sendo que toda a porção à direita são vários pinos extra que foram colocados para fazer a interface com os seus circuitos. Porém, os tipos dos pinos são essencialmente os mesmos pinos de controle, os mesmos pinos de energia, os mesmos pinos de entrada e saída, no caso, todos, com exceção dos pinos de energia e controle.
E os pinos configuráveis são os mesmos, TX e RX. Notem que agora nós temos mais pinos de TX e RX. Temos TX-RX, TX-RX1, 2 e 3. Os pinos de saída analógica são os PWM. Notem que além dos pinos que nós tínhamos de PWM no Arduino Nano e do Uno que eram iguais, no caso do Arduino Mega, mais desses pinos são também possíveis configuráveis como saída analógica, ou seja, desde o pino 2 até o pino 13, todos podem ser saídas analógicas, incluindo também o pino 44, 45 e 46, que apresentam o tio logo antes, no detalhamento da representação gráfica da figura inferior direita. E, por fim, as entradas analógicas, elas são configuráveis, elas são entradas e saídas digitais e podem ser configuráveis também como entradas analógicas, que são os pinos que apresentam o A antes da sua numeração, no caso do pino A0 até o pino A15. Então nós temos aí uma grande quantidade de pinos disponíveis. E aqui, por fim, a representação detalhada das informações do nosso Arduino Mega. Em vermelho, o power da energia fazendo par com o GND, os pinos de entrada analógica em verde, os pinos de controle em amarelo, os pinos de PWM, que são as saídas analógicas com a onda alternada, o tiozinho. Notem que também temos as informações com relação à corrente máxima por pino com 20 mA e essa é inferior à outra, sendo recomendado 10 mA por pino. E o PEC, que é todo o circuito, todo o Arduino, máximo 200 mA. Dessa forma, a comparação entre as placas, nós temos as principais semelhanças, são as características dos pinos, seus posicionamentos dentro da placa, o nome e as funções de cada pino são muito semelhantes e podem ser feitas a mesma programação utilizadas em várias placas diferentes, tomando os devidos cuidados. Utilizando os pinos corretamente, você pode fazer a migração de uma placa para outra sem mudar nada no código. Ou seja, utilizando um pino de saída analógica do Arduino Nano que exista no Arduino Uno e que exista no Arduino Mega, não precisa ser modificado o código. Você pode apenas modificar qual é a placa que está sendo feito o download e a compilação. Porém, o código não precisa ser modificado. Agora, se você fizer um projeto para um Arduino Mega utilizando um pino de saída analógica que não pode ser configurado como saída analógica nas outras placas, ele precisa ser modificado no código antes de ser feito download nas placas do Arduino Uno e do Arduino Nano. Então, é necessário, no momento de programar, sempre escolher pinos que coexistam nas três placas, caso seja do interesse programar futuramente em uma placa que não seja aquela que você está utilizando no momento do desenvolvimento do projeto. As principais diferenças das três placas são a quantidade de pinos existentes nos Arduinos, no caso o Arduino Mega apresenta uma quantidade muito superior, as dimensões das placas, no caso o Arduino Nano é o menor porque ele é melhor para embarcar nos projetos robóticos, e os tipos de conexão. No Arduino Nano nós temos pinos macho, devem ser conectados ou em protoboards ou em shield expansora com pinos fêmea, ou então em jumpers tipo fêmea. E o Arduino Uno e o Arduino Mega tem pinos fêmea, devem ser conectados então ou em shields com pino macho ou então com jumpers com pino macho. Por fim, nós temos o regulador de tensão que é muito recomendado que seja conectado no Arduino. Ele serve para resolver os problemas de limitação de corrente que o Arduino sofre. Pelo Arduino ter uma corrente limite muito baixa e o regulador de tensão dele embarcado na placa normalmente não conseguir fornecer corrente para todos os circuitos que são ligados no Arduino, recomenda-se que sejam comprados ou até mais reguladores de tensão de acordo com as aplicações que forem realizadas no seu projeto. Os reguladores de tensão servem para fornecer uma tensão de 5 volts estável, ou seja, ele ajuda mantendo a tensão fixa, ele ajuda a fornecer corrente suficiente para ligar todos os seus sensores, todos os seus atuadores, os LEDs e o Bluetooth. Em alguns casos, para o seguidor de linha, é muito recomendado utilizar motores
de 5 volts, de 6, 5 volts, e usar o regulador também para alimentar a ponte H que vai fazer a movimentação desses motores. Óbvio, se você tiver a necessidade de movimentar um motor de 12 volts, é recomendado que para um seguidor de linha com motor de 12 volts, você tenha um regulador de tensão extra, que esse regulador de tensão será aplicado exclusivamente para manter a tensão fixa para ser aplicada na ponte H e consequentemente em seus motores. Notem que para isso será necessário utilizar o regulador de tensão que seja ajustável, pois nós temos dois tipos de reguladores de tensão, que são os mais básicos. O regulador tipo Buck, que é um step down, e ele é ajustável, então é a nossa primeira figura à direita, em azul, que nós temos um modelo LM2596 ou similar. Ele tem uma chave de ajuste, que pode ser ajustada girando com uma chave de fenda bem pequena, chave de precisão. Ele apresenta uma entrada que pode ser conectada direto na bateria. Essa bateria pode ter de 5 a 30 volts. E você, fazendo a regulagem com a chave de ajuste, apenas na primeira vez que você for utilizar o regulador, utiliza-se na saída Alt+, e Alt-, que seria a saída positiva e negativa para o Arduino. Antes de ligar no Arduino, verifique com o multímetro até fazer o ajuste para que a tensão de saída seja 5 volts. O único cuidado que deve se tomar é ligar a bateria no positivo IN+, e o negativo no IN-, e essa bateria ela sempre tem que estar com a tensão de pelo menos 5 volts, pois esse regulador, por ser step down, ele sempre vai abaixar a sua tensão com relação à tensão de entrada. Então a tensão de saída será igual ou menor à sua tensão de entrada. Por isso é importante um regulador Buck tipo step down para baixar a tensão. Normalmente nós utilizamos baterias de 7,4 volts, ou seja, as LiPo 2S, ou então utilizamos as nossas baterias 3S, que são as de 11,1 volts, seja lítio polímero ou lítio íon, ou então nós utilizamos baterias de níquel-cádmio, níquel-magnésio de 9 volts. Dessa forma, iremos também baixar a nossa tensão da bateria para alimentar o Arduino, os sensores que são em 5 volts também, o Arduino em 5 volts, a nossa ponte H com o nosso motor aplicando 5 volts fixo, caso você tenha um seguidor de linha. Ou nós também temos a segunda opção, que ela não precisa ser regulada com a chave de ajuste. Apenas conectado na entrada, a bateria, o positivo e o negativo da bateria, e a saída sairá regulada em 5 volts. Ambos, tanto o regulador Buck quanto o Beck ou Beck somente, eles podem ter esse valor de corrente próximos ao valor de referência. Não necessariamente precisa ser 2 amperes ou 5 amperes, sendo essa a corrente máxima que ele pode fornecer. Você vai determinar qual que é a corrente máxima de acordo com o seu projeto. Normalmente aí com 2 amperes ou mais já atende a grande maioria dos projetos de robôs. Para robôs que precisem de muita potência, com motores muito fortes, a gente recomenda que tenham mais do que 5 amperes. Normalmente utilizados para robôs de sumô de 3 kg, que façam bastante força, robôs de combate, mas aí não tem a necessidade também de robôs de combate e de sumô serem conectados em regulador de tensão para os motores, somente o seguidor de linha. E isso é necessário porque conforme a competição vai passando, conforme os estudantes vão programando seus projetos robóticos para o seguidor de linha, acontece da tensão da bateria ir diminuindo ao longo do tempo. E o projeto, conforme vai sendo programado, a tensão que chega da bateria aplicada diretamente aos motores, ela vai variando também. Ou seja, enquanto ele está programando e treinando para a sua prova, a bateria está descarregando. Cada vez que ele mexe no código, a bateria está com uma tensão diferente. Ou seja, está sendo mexido na velocidade com que o motor está se movimentando. No momento em que o estudante carrega a bateria e coloca de volta no seu robô, a velocidade ela é muito superior, porque a tensão também volta a ser muito superior. Faz com que os motores, então, eles se movimentem de uma forma completamente diferente do momento que ele estava descarregado. Por quê? Porque a bateria agora está com a tensão bem alta, carregada, e os motores vão girar bem rápidos. Como que se resolve esse problema da tensão diminuindo ao longo do tempo? Você utiliza
um regulador de tensão para que, independente da bateria estar carregada ou descarregada, a tensão aplicada nos motores ela é sempre a mesma, é sempre uma tensão fixa. Ou seja, você precisa fazer apenas uma vez a programação bem feita. Independentemente da bateria estar carregada ou descarregada, o seu código ele está feito da forma correta para ser aplicada a tensão da sua bateria nos seus motores, porque o regulador deixa sempre a sua tensão máxima fixa no valor que você determinou. Se os seus motores são de 5 volts, um regulador de 5 volts para os motores e para todo o seu sistema eletrônico é o suficiente. Se os seus motores são de 12 volts, pode utilizar um regulador para a ponte H e os motores e um segundo regulador para seu Arduino com 5 volts, seus sensores com 5 volts e os seus LEDs e outros sistemas Bluetooth com 5 volts. Caso você esteja utilizando, então, a sua bateria 9 volts, nós temos a representação da esquerda conectada ao exemplo do UBEC e ao nosso Arduino Nano. Notem que, para alimentar via bateria o Arduino Nano, não precisa ligar diretamente no VIN a bateria e no GND a bateria. Você utilizando o regulador de tensão, liga-se então o regulador direto aos 5 volts e ao GND, porque o regulador já deixa a tensão fixa em 5 volts para o Arduino ser alimentado. O mesmo você utiliza esse mesmo 5 volts, esse GND, para alimentar todos os sensores, todos os Bluetooths que você esteja utilizando. Notem que para o Arduino Uno a conexão é exatamente da mesma forma. E notem que para o segundo exemplo eu troquei o Arduino, o tipo do Arduino, porque a forma de conexão é exatamente a mesma. Troquei também o tipo de regulador de tensão, no caso não estou usando regulador fixo, estou usando regulador ajustável, porém a chave já deve ter sido previamente ajustada para que a saída positiva e negativa, out mais e menos, seja uma saída de 5 volts. E notem que eu também modifiquei a bateria, não é uma bateria de 9 volts, e sim uma bateria de 7,4. Porém, esse valor é superior aos 5 volts que eu quero fornecer ao Arduino. Enquanto a nossa bateria é de 7,4 volts, o nosso regulador conectado ao VIN positivo no positivo da bateria, o IN negativo no negativo da bateria e a saída out mais no 5 volts e out menos no GND. Caso seja utilizado uma ponte H L298N, não é necessário obrigatoriamente utilizar um regulador de tensão externo. Caso seja feita a conexão, independente do tipo de bateria que esteja sendo utilizado, pode ser a bateria de níquel-cádmio no lugar desta bateria de lítio polímero. Se fizer a conexão do cabo positivo no terminal, no borne, na conexão superior da ponte H, nós podemos fazer a conexão direta à bateria para a ponte H. Notem que o pino de GND, que é o negativo da bateria, também é o mesmo GND do Arduino. GND é um pino de referência. Este pino de referência deve sempre estar conectado em todos os circuitos, ele é compartilhado por todos os circuitos. E notem também que este pino de GND que está conectado ao Arduino, ele faz par com o pino de saída da ponte H, ou seja, a ponte H está gerando 5 volts regulado para o nosso Arduino. Dessa forma, como está demonstrado o circuito, nós temos toda a alimentação pronta para o nosso Arduino estar funcionando. Inclusive, estes 5 volts e esse GND que estão sendo gerados pela nossa ponte H podem ser utilizados diretamente para alimentar sensor de linha, sensor ultrassônico, o nosso Bluetooth, LEDs e outros sistemas que utilizem 5 volts para sua alimentação, sendo conectados diretamente. Apenas uma observação com relação a outros tipos de ponte H. A ponte H tipo Monster Shield, ela não possui um regulador de tensão interno, apenas essa ponte H do exemplo. A ponte H para 2 motores modelo L298N. Esta ponte H ela possui um regulador de tensão interno a ela, que faz a regulagem da tensão, baixando ela, no caso, para 5 volts fixo, para que seja aplicado diretamente em nosso Arduino, fazendo a alimentação
fornecendo 5 volts estável, porém a corrente necessária para que o Arduino não reinicie e para que todos os sistemas de sensores mantenham-se ligados, mesmo com a movimentação dos motores, mesmo com a utilização de vários circuitos. A programação, em essência, ela também é exatamente a mesma, devendo-se modificar apenas qual é o tipo de Arduino que está se utilizando. Lembrando-se, porém, que os pinos que não estão disponíveis no Arduino Nano e no Arduino Uno, eles podem estar disponíveis no Arduino Mega. Então, para se fazer a migração entre um Arduino Mega, um Arduino Uno e um Arduino Nano, é importante utilizar os pinos que são iguais nos três, ou seja, os pinos A0, A1, A2, A3, até quantos As tiverem, são essencialmente os mesmos nos três Arduinos. O Arduino Mega terá A0, A1, A2, A3, A4, assim por diante. O Arduino Uno também terá A0, A1, A2, A3, A4, A5. E o Arduino Nano também terá A0, A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Com relação à IDE do Arduino, que é o nosso ambiente de programação elaborado e desenvolvido pelo Arduino, nós temos que ele pode ser programado em linguagem C. Existem outros processos também desenvolvidos no mercado de projetos que podem ser desenvolvidos também na mesma forma que o Lego, com uma programação em blocos. Porém, a forma que será abordada aqui inicialmente é a linguagem C. Para que serve a nossa ideia do Arduino? Ela inicialmente serve para fazer a execução de instruções do código desenvolvido de forma sequencial. Este código que é desenvolvido nesta IDE, neste software, ele é dividido principalmente em 3 etapas. A primeira etapa é a parte de declaração e definição. Declaração de pinos, declaração de bibliotecas que serão utilizadas, definição de variáveis, inicialização de variáveis. Está na primeira porção, logo abaixo do comentário com // e é escrita em cinza, que é apenas um comentário, antes do void setup. A segunda etapa fica dentro das 2 chaves do void setup. É ali onde está escrito configuração e inicialização do sistema, que será realizado então quais são as orientações dos nossos pinos, ou seja, a inicialização do nosso sistema, a configuração dele, onde será informado para o Arduino quais pinos são entrada, quais pinos são saída, inicialização também de funções como possíveis interrupções, informações para o Arduino de inicialização da comunicação serial ou com o Bluetooth, comunicação com a USB, para que você consiga ter informações futuras do seu Arduino e também inicializações de estados de pinos. Se você quer que um pino comece com uma saída baixa, com uma saída alta, até esta etapa, desde o início do código, é executado apenas uma vez e nunca mais volta a ser executada essa etapa do código, a menos que o microcontrolador seja reiniciado. E por fim, a terceira etapa é a execução em laço, que ficará dentro das 2 chaves, dentro da função void loop, onde está escrito execução do código em laço infinito. Esse comentário, execução do código em laço infinito, ele é substituído pelo seu código. A parte lógica do seu código, o funcionamento do algoritmo que é desenvolvido, a leitura dos seus sensores, a atualização da velocidade dos motores, movimentação do seu robô para um determinado sentido ou outro, de acordo com as leituras. E isso é executado infinitamente em forma de loop. Ele começa no início da chave do void loop e vai até o final do código na chave que fecha o void loop, sendo reiniciado no void loop a cada final de ciclo. Ou seja, esse ciclo ele vai ser executado milhares, centenas, milhares de vezes por segundo, até que o seu microcontrolador, seu Arduino, seja reiniciado. Nesse caso de reinicialização, ele inicia lá em cima, na parte de definição e declaração de variáveis novamente. Para que serve a ideia do Arduino? Ela serve para traduzir o código que você escrever
para o código binário, ou seja, ele faz a compilação, que é a tradução do código da IDE para que seja feito download no Arduino. Ele serve para realizar também a conexão com a placa do Arduino, ou seja, quem faz a interface da USB do seu computador para o Arduino e o seu código. É essa IDE quem faz esse reconhecimento. E é ela também que é responsável por fazer o código o download do seu código, ou seja, o download do firmware que você desenvolveu para embarcar no seu software. O software que você está embarcando no seu Arduino é o seu firmware de download. E também ele serve para fazer com que essas lógicas desses algoritmos desenvolvidos na IDE, fazer com que eles interajam com a sua placa do Arduino. Para isso, primeiramente, deve ser feito o download e a instalação da IDE do Arduino no site oficial do Arduino, Arduino CC. Então, deve-se abrir o site e fazer o download da versão mais atualizada para o seu sistema operacional. No site da Arduino, arduino.cc, nós temos aqui em Software, Downloads, nós temos a primeira parte para fazer a utilização do Arduino Web e também o download da IDE do Arduino. Este download da IDE ele é gratuito, pode ser feito o instalador para o seu Windows, também para outros sistemas operacionais Mac e Linux. A IDE do Arduino, a configuração dela, deve ser feita da seguinte forma, após o download e instalação do software. Deve-se abrir o software da IDE, conectar a placa do Arduino na porta USB, clicar na IDE na opção Ferramentas, Placa e selecionar o modelo de placa a ser programado. Se você tiver um Arduino Uno, deve-se utilizar o Uno, o Nano deve-se utilizar o Nano e o Mega deve-se utilizar o Mega. Na IDE, também deve-se selecionar a porta da USB em que seu Arduino é conectado. Para isso, basta-se observar quais portas estão existentes na sua IDE e depois de conectar, olhar novamente qual porta surgiu na sua IDE. Caso não apareça nenhuma porta USB, mesmo conectando o seu Arduino, pode ser necessário instalar um driver de comunicação com a placa. Geralmente é o driver do comunicador CH341. A nossa IDE do Arduino, aberto um código inicial. A primeira etapa do código inicia-se com a definição das bibliotecas e de pinos, e também com a declaração de variáveis, passando posteriormente para dentro do void setup, onde é executada apenas uma vez também a configuração e inicialização do sistema, e por fim inicia-se o código em loop, em que vai ficar executando desde a primeira chave até a última chave a lógica do código de forma infinita, ininterruptamente. O código apenas sai desse trecho caso dentro do código isso seja especificado, para que ele execute uma função fora desse loop, retornando logo em seguida, mantendo sempre o código girando aqui dentro. Para ser feito a conexão com o seu Arduino, deve-se primeiramente selecionar em ferramentas placa qual Arduino está sendo conectado em sua porta USB. No caso do Arduino Nano, ou Arduino Genuino Mega ou Mega 2560, para o Arduino Mega 2560, ou para o Arduino /Genuino Uno, para o Arduino Uno. Para o caso do Arduino Uno, basta-se selecionar e ele ficará marcado. Vejam que não tem nenhuma porta USB aparecendo aqui na opção de ferramentas. Ao conectar o Arduino na porta USB, sair da opção de ferramentas e retornar, apareceu uma porta com aqui que está conectado com o meu Arduino, no caso a porta com 4. Notem que nós temos aqui um código em branco. Se eu fizer a verificação desse código em branco, notem que nós temos informações a respeito da compilação e uma barra verde a respeito do andamento do nosso download. Como nós não tivemos nenhuma informação em vermelho e em laranjado, nós tivemos a compilação terminada de forma com sucesso, mas esse código ele não realiza efetivamente nada dentro do nosso
dentro do nosso Arduino. Para ser feito o download depois de verificado o código, basta-se clicar em carregar. Notem que ele está fazendo o carregamento na barra verde e quando a informação escrita estiver carregado, quer dizer que o meu Arduino recebeu na placa esse download do código. Com relação à utilização do código para o nosso Arduino, notem que nós podemos utilizar uma configuração do modo do pino para o pino, por exemplo, A5 como saída para o nosso Arduino Uno. Notem que o Arduino Uno, selecionado e apresentado aqui embaixo, o Arduino Genuíno Uno, utilizando a porta USB com 4, se for feito o carregamento para o nosso Arduino, notem que ele vai carregar de forma completa, ou seja, ele permite verificar e fazer a compilação de forma completa e carregar para a placa. Caso eu desejasse fazer a mesma compilação para o Arduino Nano utilizando o pino A5, notem que ao verificar, ele termina a nossa compilação de forma correta. Por quê? Porque este pino A5 ele coexiste na placa Arduino Uno e no Arduino Nano. Se nós alterarmos para o Arduino Mega 2560, notem que após a verificação ela acontece compilação terminada sem nenhum erro também, porque o pino A5 também existe no nosso Arduino Mega. Agora vejamos o exemplo para o pino modificado de A5 para A8. Pino A8 ele existe apenas no Arduino Mega. No momento em que eu deixo o Arduino Mega selecionado como a placa que eu irei fazer download e verifico se o meu código ele irá funcionar no Arduino Mega, notem que nossa IDE do Arduino ele termina a compilação sem nenhum erro. Porém, caso eu modifique para o Arduino Nano ou Arduino Uno, ao fazer a verificação do código, ele apresenta um erro. Ele diz que não está declarado no escopo do nosso projeto. Ou seja, o pino A8 ele não existe no nosso Arduino Uno. Ou seja, neste caso eu não consigo fazer a transposição do nosso código do Arduino Mega para o Arduino Uno. Sempre que for feito um código que deseja-se futuramente passar de um Arduino para o outro, é necessário tomar cuidado quais pinos serão utilizados para fazer o download. Neste exemplo, usei apenas uma linha de código para demonstrar como que essa falta de cuidado faz com que você não consiga modificar de uma placa para outra. Para o primeiro download de código que nós iremos fazer, basta-se selecionar a opção Arquivo, Exemplos, e notem que nós temos diversos tipos de exemplo que nós podemos abrir e rodar diretamente em nosso Arduino. Notem que no exemplo 01, nos básicos, nós temos aqui o exemplo chamado Blink. Esse exemplo chamado Blink, ele irá abrir esta janela de código Blink com uma introdução em cinza de um bloco de comentário até aqui. Não inicializa nenhum tipo de variável na primeira etapa do código, apenas comentários, inicializando-se o código apenas diretamente na configuração. Notem que no setup, onde é feita a configuração, ele diz que o modo do pino que ele vai definir, ou seja, o LED que está construído na placa, ele vai ser um pino do tipo saída. Este LED built-in, tanto para a placa Arduino Uno, Arduino Nano e Arduino Mega, é o pino 13. Porém, ele deixa LED built-in como a tradução do pino 13. Ou seja, o modo do pino 13, ele vai ser como? Entrada ou saída? Está definindo como saída. Ou seja, a configuração da nossa placa está sendo feita apenas com uma linha de código. E aí, por fim, ele entra no loop infinito. O código ele é executado da primeira chave, da abertura da chave até o fechamento da chave de modo ininterrupto infinitamente.
Na primeira linha ele escreve write digitalmente, por isso digital, ou seja, digital write. No LED built-in, que ele acabou de configurar como saída, ele escreve digitalmente neste pino high, ou seja, o nosso pino, que é um LED, ele vai receber 5 volts, vai receber high, ou seja, este LED irá acender. Faz um delay, ou seja, ele aguarda, ele faz com que o Arduino fique sem fazer nada durante 1000 milissegundos. 1000 milissegundos é equivalente a 1 segundo. Ou seja, após ligar o LED, ele vai ficar 1 segundo sem fazer nada, vai ficar 1 segundo aceso o nosso LED. E aí ele vai escrever digitalmente nesse mesmo pino, que é o pino 13, onde está ligado o LED construído na placa do Arduino, low, ou seja, 0 volts, GND. Vai fazer com que o nosso LED se apague e vai esperar mais 1 segundo. Como ele chegou no final da chave, ele retorna para o início e fica girando infinitamente nesse trecho de código. Ele escreve valor high, espera 1 segundo, escreve valor low, apaga o LED, espera 1 segundo. Acende o LED, espera 1 segundo, apaga o LED, espera 1 segundo e fica infinitamente aqui. Como nós temos o Arduino Uno conectado na porta COM4, podemos diretamente verificar o nosso código, ver se ele executa e se a compilação aparece terminada sem nenhum erro, sabendo-se que a nossa porta COM está selecionada, o nosso Arduino, a placa, está selecionado o Arduino Uno, que é o que eu tenho conectado na minha porta USB, basta-se apenas fazer o carregamento. Aparece a barra de carregamento e no que aparece a informação carregado, sem nenhuma informação em laranjado, nós sabemos então que o nosso código foi feito download corretamente. Então, os nossos passos para compilação e verificação de erros no código, nós podemos abrir um exemplo utilizando na IDE o código Blink. Para verificar se o código está feito corretamente, basta clicar no checkzinho para compilar o código, verificar o código, e a IDE irá apresentar mensagens de andamento e erro após a conclusão da compilação. Os códigos exemplo no Arduino, eles vão poder ser testados sempre diretamente no Arduino, sem fazer nenhum tipo de adaptação. Notem que os comentários após o // simples, naquela linha serão exemplos, serão textos que não irão influenciar no nosso código, são apenas comentários. E os comentários podem ser feitos em bloco, ou seja, comentários de várias linhas, utilizando o ***, colocando o comentário após esse comando, e no final colocando o * para encerrar o bloco de comentários. Eles apenas servem para você ter umas informações a respeito daquele trecho do código, fazer documentação, explicação e também para utilização futura e manutenção e mudanças futuras no código. E aqui as informações que nós temos na IDE, então, o botão da flecha à direita serve para fazer download, o carregamento do código para o Arduino. Ele também, sempre clicando-se nesta flecha, ele já faz a verificação, já faz a compilação e depois, posteriormente, ele carrega. Se tiver qualquer erro, será apresentado em alaranjado neste campo. E também, durante o carregamento, informações de progresso serão apresentados neste outro campo. E na parte inferior da nossa IDE são apresentadas as informações sobre o tipo da placa que foi conectado, que se deseja se conectar no caso. Ele não faz o reconhecimento de qual placa você conectou, apenas da porta USB, e você deve selecionar qual é a porta USB correta. Após o carregamento correto, finalizado, com a mensagem escrita carregado na IDE do Arduino, você pode saber que o seu código foi baixado corretamente para a placa. Este código Blink, baixado na placa, irá fazer então um LED construído no Arduino Uno, seja no Arduino Mega ou seja no Arduino Nano, irá fazer o LEDzinho que está construído ali na plaquinha piscar 1 segundo ligado, 1 segundo desligado. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida podem entrar em contato e até a próxima.